Muito bem. Vamos então iniciar nos entregando na mão de Jesus, agradecendo a Ele pelos ensinamentos que vai poder nos trazer nesta noite, as orientações, os caminhos para que a gente saia desta reunião de hoje mais fortalecidos e amparados por essa energia maravilhosa que irá nos envolver na noite. Vamos então, por alguns minutinhos, orar e meditar com Jesus. Muito bom, maravilhoso momento, não é? Nós somos envolvidos numa paz interior muito grande. Vamos também registrar o nosso carinho, a nossa gratidão a toda a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que nos ampara, nos assiste e traz o conforto a todas as nossas necessidades, tanto espirituais como materiais, né? Através das boas energias, os bons momentos que vivemos junto deles, né? Nossa gratidão a todos eles. Muito bem. Nós estamos no capítulo 27 e estamos fazendo nossos estudos, as nossas reflexões, com o subtítulo de Ação da Prece, a transmissão do pensamento. E trata-se de um item longo, né? E hoje nós vamos dar continuidade pelo item 13, 14 e 15, né? E hoje encerraremos esse item. Então, o item 13 nos traz a seguinte orientação. Ascendendo ao pedido que se lhe faz, Deus, muitas vezes, objetiva recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Daí decorre que a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre mais eficácia. Porquanto o homem vicioso e mau não pode orar com fervor e a confiança que somente nascem do sentimento da verdadeira piedade. Do coração do egoísta, do daquele que apenas de lábios ora, unicamente saem palavras, nunca os ímpetos de caridade que dão à prece todo o seu poder. Tão claramente isso se compreende que, por um movimento instintivo, quem se quer recomendar as preces de outrem, falo de preferência àqueles cujo proceder sente-se a de ser mais agradável a Deus, pois que são mais prontamente ouvidos. Item 14. Por exercer a prece uma como ação magnética, poder-se-ia supor que o seu efeito depende da força fluídica. Assim, entretanto, não é. Exercendo sobre os homens essa ação, os espíritos, em sendo preciso, suprem a insuficiência daquele que ora, ou agindo diretamente em seu nome, ou dando-lhe momentaneamente uma força excepcional. Quando o julgam digno dessa graça, ou que ela lhe pode ser proveitosa,
O homem, se não se considere suficientemente bom para exercer salutar influência, não deve, por isso, abster-se de orar a bem de outrem, com a ideia de que não é digno de ser escutado. A consciência da sua inferioridade constitui uma prova de humildade, grata sempre a Deus, que leva em conta a intenção caridosa que o anima. Seu fervor e sua confiança são um primeiro passo para a sua conversão ao bem, conversão que os espíritos bons se sentem ditosos em incentivar. Repelida só o é a prece do orgulhoso, que deposita fé no seu poder e nos seus merecimentos, e acredita-se ser-lhe possível sobrepor-se à vontade do Eterno. Item 15. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras e nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. A prece em comum tem ação mais poderosa, quando todos os que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo, porquanto é como se muitos clamassem juntos e em uníssono, mas que importa se grande o número de pessoas reunidas para orar, se cada uma atua isoladamente e por conta própria? 100 pessoas juntas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3, ligadas por uma mesma aspiração, orarão quais verdadeiros irmãos em Deus. E mais força terá a prece que lhe dirijam do que as de que 100 outras. Capítulo 28, itens 4 e 5. Então, está aí as nossas orientações para hoje. Agora o Davidson vai nos trazer um pouco mais sobre o assunto. Davidson, você tem a palavra. A todos, vamos lá. Olha, fica claro que a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre mais eficácia. Ao contrário, com relação ao homem vicioso e mau, conforme foi dito, que ele não pode orar com fervor e a confiança que somente nasce de um sentimento mais nobre, de verdadeira piedade. Você vê que nós estamos falando aqui em ciência, energia mental. A energia mental de uma pessoa que não é do bem é uma frequência baixa, não chega. E aí, consequentemente, não são atendidos. Mas eles não costumam orar, quem não é do bem, geralmente. Mas vamos lá. Primeiramente, vem uma pergunta. O que é o bem para o Espiritismo? O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus. O mal é tudo que se afasta dessa lei. De vez em quando eu costumo conversar com algum irmãozinho que se aproxima e fala, irmão, quanto tempo você está nessa pegada, brincando com as leis de Deus? Eu tenho geralmente essa conversa e tenho que falar em voz alta, porque no pensamento muitas vezes eles não captam, tem que falar em voz alta. Olha, quando é que você vai parar, viver a sua vida, irmão? Quando? Foi dado vida para você. Eu bato muito nessa tecla. Está brincando. E aí vem as reações. Assim, fazer o bem é se adaptar, se conformar às leis de Deus. Fazer o mal é o contrário, é infringir essa lei. O homem tem meios, com certeza, para distinguir o bem do mal. Lógico que quanto mais reencarnações, melhor o discernimento. Agora, quem é o homem de bem? Nós estudamos.
durante o Evangelho. O verdadeiro homem de bem, eu vou só citar algumas características, só para a gente relembrar. É aquele que cumpre a lei de justiça, ele é justo, de amor e de caridade no coração, na sua maior pureza. Ele se interroga a consciência sobre os seus próprios atos e a si mesmo pergunta se violou ou não a lei, se praticou o mal. Ele faz um balanço antes de dormir, como o nosso querido Santo Agostinho. E aí ele pergunta se fez todo o bem que ele poderia, se desprezou voluntariamente uma ocasião de ser útil. Lembra? Nós seremos cobrados pelo bem que deixamos de fazer. O mundo está precisando de oração. E tem gente aqui do grupo, possivelmente, eu estou imaginando, que não consegue orar. Várias orações ao dia, dura 25 segundos. É piada, perdemos tempo com tantas coisas que não agregam valor. Portanto, pergunta se ninguém tem queixa dele, se ele fez ao outro tudo que desejara que lhe fizesse, deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão, nada acontece. Nós já estudamos bastante isso. E lógico que a gente quer tudo para ontem, eu quero resolver meu problema agora. E passou a vida ali pisando na bola e depois quer resolver, quer apertar o botãozinho. Geração iFood no celular, que é tudo para ontem. É assim. E aí tudo é submetido à vontade de Deus, conforme nós já estudamos bastante nessa área. Tem fé no futuro, razão porque ele coloca aí os bens espirituais acima dos bens temporais. A gente vê hoje a ganância presente em todas as partes. Sabe que todas as mudanças da vida, todas as dores, todas as decepções são visita da verdade. Essas decepções são provas e expiações, ou expiações. E as aceita sem murmurar. Porque se você reclamar, esse problema continua. Você não entendeu o recado. Pode ver que as pessoas que não vencem na vida, em todas as áreas, quando falo em vencer, as pessoas levam para a riqueza material. Não, não. Eu digo vencer como pai, como amigo. As que não vencem são geralmente aquelas que passam o dia lamentando, atraindo espíritos da negatividade ao redor. Passam reclamando. Tem que prestar atenção quem está ao nosso redor. Possuído de sentimento, esse homem do bem, de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar resultado algum. Retribui o mal com o bem. Olha bem, olha. Então, como você percebe se a pessoa é do bem e se é do mal? Dá uma olhadinha para o Brasilzão. As retribuições. Você vê lá, quem que retribui o mal com o bem? São poucos, poucos, poucos. Então é fácil a gente perceber quem é do bem e quem não é do bem, inclusive nós. Então ele toma a defesa do fraco contra o forte, sacrifica seus interesses à justiça. Portanto, encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, nas lágrimas que enxuga, nas consolações. Seu primeiro impulso é pensar nos outros, antes de pensar em si. Quem pensa muito em si é o egoísta. Portanto, a gente sabe. Dá para a gente fazer uma autoanálise se nós somos do bem ou se não somos ainda do bem. Lógico que todos nós estamos se esforçando. Portanto, o homem de bem, ele é bom, humano e benevolente para com todos. Lógico que essa lista, esses exemplos, de uma forma brilhante, Allan Kardec coloca no Evangelho. Eu vou dar uma dica, tira uma foto com o celular, ou digita isso, cola numa parede e faça balanços constantes. Façam balanços constantes, autoanálise.
Isso é fantástico, até para a gente saber se nós estamos na direção correta ou não. Porque a pior coisa que tem é ver gente inteligente, competente, na direção errada. Hã? Um cara inteligente, competente, alto QI, mas está na direção errada, irmãozinho. Então, olha, fica uma dica, tá? Tem que colar em algum lugar. Se resumirmos em poucas palavras, o homem a caminho para ser do bem, que é o caso de todos nós, não estaríamos aqui, nós estaríamos numa outra dimensão, nós estamos caminhando para esse bem desenhado, colocado pela espiritualidade maior no Evangelho. Considerando o estágio em que nos encontramos, esse pessoal, eu percebo todo o grupo aqui se esforçando para caminhar para o bem, podemos afirmar que o ser humano que se esforça para praticar o amor, a caridade e está perseverando no caminho, na verdade e na vida, que Jesus pregou, está caminhando para o bem. Mas não somos totalmente do bem. Nós temos aí expiações, provas a enfrentar com a graça de Deus, com a misericórdia dele. Agora, quem é o homem vicioso e mau? É exatamente o contrário de tudo que está lá do homem de bem do Evangelho. Viciosos são hábitos repetitivos que a pessoa cria aquela prisão mental e a gente sabe muito bem quais são os vícios, né? Tem a ver com prazeres. Então é exatamente o contrário ao homem de bem. Não é à toa que o Espiritismo bate na tecla de que fora da caridade não há salvação. Conheço pessoas, eu falo isso porque se nós pegarmos toda a nossa conversa até agora, ela cai, de alguma forma, na caridade. Conheço pessoas engajadas e que nos estimulam, nos inspiram, que praticam pelo menos uma caridade por dia, com disciplina. Todo tipo de caridade, que pode ser um sorriso, um abraço, parar para ouvir o próximo hoje, ouvir com o coração, virou caridade, porque as pessoas não têm mais tempo para nada. Então, vejam bem, essas pessoas que estão praticando uma caridade por dia, elas têm consciência que no final de 10 anos, elas atingirão aí 3.650 caridades no mínimo. Olha aí. Eu nasci numa família, minha mãe espírita e meu pai católico. Ambos engajados, cada um na sua. Ambos oravam muito. E eu passei minha infância e adolescência pedindo para minha mãe orar, sabe por quê? Porque eu sabia que a minha mãe tinha mais moral do que eu. Olha que interessante. E aquilo me dava uma força, mãe, faz uma oração aí para nós. Então, o tempo todo, principalmente quando tinha uma situação de adversidade. Com certeza, eu não tenho dúvida que eu recebi muitas ajudas, sou muito grato. Eu até costumo dizer que eu estou em hora extra. Tem história para contar nessa área aí. E só tenho que agradecer, porque ambos oravam. Muito. E em uma das reuniões de esclarecimento, deixa eu só apagar aqui, só um segundinho. Numa das reuniões de esclarecimento, em que eu participo no meio espírita, manifestou, através de um médium, um espírito que veio acompanhado por uma pessoa encarnada que foi lá para tomar um passe e ouvir uma palestrinha. E de imediato, conforme eu fui conversando, foi denotando que esse obsessor realmente estava praticando práticas maldosas. É redundante, mas estava praticando práticas maldosas. E conforme nós fomos conversando, olha que interessante, eu percebi que ele havia sido pastor numa das vidas anteriores, do meio protestante, evangélico. E ele usava muito o termo idiota para os outros. Todo mundo era idiota para ele. Conforme eu fui conversando, era uma palavra que estava presente no vocabulário dele. E aí, inclusive, quando foi mostrado para ele, uma tela no plano espiritual, eu conversando com o médium aqui, ele através da médium, uma mulher, e mesmo quando ele pregava no meio protestante, rolava na cabeça que os fiéis também eram idiotas. Olha que interessante. Até que apareceu um jovem, no plano espiritual,
que emanava uma luz no seu corpo perispírito muito intensa, denotando ser um espírito elevado. Por sinal, responsável por trazer esse ex-pastor, atual obsessor, na nossa reunião. E esse ex-pastor, quando ele percebeu o jovem, hoje iluminado, naquela época foi a única pessoa que o sensibilizou quando ele era pastor. Tocou no coração dele. Em outras palavras, esse pastor ajudou esse jovem. Ficou muito subentendido isso, tá? E o que aconteceu? O mundo deu voltas, o tempo passou e esse jovem agora estava ali para resgatar o seu ex-pastor para a prática do bem. E durante a conversa, perguntei ao ex-pastor se ele conhecia a lei da ação e reação. E ele disse que sim. E ele adiantou que ele tinha consciência que não ia ser nada fácil o seu futuro. Inclusive, ele demonstrou que tinha um determinado receio. Tudo bem, um determinado receio, e ele demonstrar, imaginar que Deus jamais o perdoaria. Sabe, naquela linguagem evangélica lá da época dele, não sabemos. Né? Foi aí que eu falei sobre a misericórdia divina. E que ele estava ali devido a essa misericórdia. E com isso ele mudou o tom de voz. Interessante, a mudança da energia que ele estava emanando, esse obsessor, esse pastor. Concluímos a conversação e ele seguiu com o jovem iluminado, que praticamente atuou como um anjo da guarda dele, fazendo muita oração para ele. Oração, energia mental. Vocês perceberam a importância aí, nesse fato que aconteceu segunda-feira passada? O que nós percebemos aí? Oração e caridade. Vocês perceberam? Perceberam mesmo a importância da oração e da caridade? Ficou claro que Deus nos dá muitas chances. Muitas chances. Tem muita paciência conosco, né? Não é fácil. Para nós corrigirmos os nossos equívocos, como crianças espirituais, né? E voltar, ou pegar pela primeira vez, ou voltar firme no caminho, a verdade e a vida, que eu vou usar um termo aqui, que Jesus nos presenteou. Nos presenteou. Mostrar essa luz no meio dessa confusão, essas tribulações. O estado de São Paulo agora está sob fuligem. Mas, cara, como é que pode, né? Enfim, nós vamos ver muitas turbulências. E cada vez mais nós vamos precisar desse farol que Jesus nos mostrou. Quando oramos, elevamos a frequência, já repetimos isso várias vezes, da nossa energia mental. Não precisa conhecer de física, mas isso acontece. E que, dependendo da nossa fé, é equivalente a um raio de luz que se conecta à egrégora dos emissários de Jesus. Olha aqui. Portanto, depende de nós. Eu vou repetir. Depende de nós. Depende também da minha mãe dar os momentos, depende de eu pedir para alguém orar por mim, sim, mas depende muito mais de nós. O sentimento do amor desprendido eleva a frequência da energia mental. E não tem como deixar de falar várias vezes a nossa admiração que a gente tem por Santa Mônica e Santo Agostinho, que me ajudou em muito, nos ajuda, eu acredito que ajudou todos nós, a compreender a importância da oração e da perseverança. Eu comentei com uma amiga minha que tem um filho problemático, e eu comentando sobre a Santa Mônica, eu falei, você tem que ser perseverante. Ele falou, mas eu estou sendo. Eu falei, ser perseverante é ir até o final, como a Santa Mônica foi, é ter o resultado final. Assim, no meio do caminho, não aguento mais, já estou há 15 anos orando, e esse menino acho que não tem jeito. Aí você me desculpa, é uma perseverança pela metade, que aqui no popular a gente chama de meia boca, né? Não é verdade? E a Mônica, antes de se tornar Santa Mônica, ela orava muito e transmitia muita mansidão.
Bom, ela acaba se tornando padroeira das mães cristãs. Então, quando fala em Dia das Mães, é bom lembrar da Santa Mônica. E o Agostinho, filho dela, mais velho, se torna bispo e doutor da igreja. Santa Mônica, ela nasceu em Tagaste, atual Argélia, norte da África, no ano 331. E uma família muito rica para a época. Eles tinham recursos. Portanto, aqui entre nós, dá para imaginar que o Agostinho já era um pouquinho, vamos dizer ali, ele tinha o conforto da riqueza com tendência a se tornar um filhinho de papai, mas não era isso não. Mas vamos lá, vamos se aprofundar. Ainda jovem, e por um acordo dos seus pais, casou-se com Patrício, desculpa, eu estou falando aqui da Santa Mônica, hein? Tá? É importante para não misturar. Ela jovem, e um acordo ali dos pais, tudo bem, ó, naquela época era bem diferente, norte da África, portanto não teve ali a escolha dela, era uma outra época, ela casou-se com Patrício, um homem muito violento, pai do Agostinho, e mulherengo, significa aí traição. E ela, suportando tudo no silêncio e na mansidão, encontrava consolo nas orações que elevava a Cristo e a Virgem Maria. E aí ela consegue a conversão do esposo, que mudou de vida, batizou-se, o esposo mudou e abraçou o cristianismo e morreu como um bom cristão, graças a Santa Mônica. Já o filho mais velho, Agostinho, ele nasceu em 354, ele tinha atitudes egoístas, caprichosas, e se afastava da fé. Mas, pela sua conversão, Santa Mônica rezou durante 33 anos. Puxa, 33 anos ali com firmeza. E o Agostinho, antes de virar santo, tinha uma grande capacidade intelectual, e ele seguia diversas correntes filosóficas, e tinha também um profundo conhecimento em retórica. Retórica é a arte de usar a palavra e a linguagem para convencer e persuadir alguém. Ele tinha essa capacidade, era bom de oratória. E aí, eu vou resumir aqui, porque é muito interessante essa história. Só sei que a mãe viu que ele não estava tendo jeito, ele já estava em Milão. Ela parte lá da Argélia. Dá para imaginar uma viagem da Argélia para Milão naquela época, 300 anos depois de Cristo, eu estou aí no século IV, dá para imaginar? E ela foi atrás do filho, olha que mãe dedicadíssima, mãe dedicada. E ela consegue consegue a conversão de Agostinho, que ocorreu com a influência do Santo Ambrósio de Milão. E o Santo Agostinho foi batizado, e aí a história a gente conhece depois disso. Ele se tornou o maior dos padres da Igreja Ocidental. Exerceu uma enorme influência na formação da teologia cristã. E nada disso teria acontecido se a sua mãe não tivesse insistido, persistido nas orações. Olha o amor de uma mãe. Santo Agostinho julgava ser a mãe a intermediária entre ele e Deus. Bom, aí Santa Mônica foi canonizada por o Papa Alexandre III, portanto, é um grande exemplo a ser seguido de perseverança e fé. E ela, é interessante que ela é representada na Igreja Católica sentada sobre um tronco, e pela folhagem que representou ela, pintada ao lado do tronco, vê-se que se trata um tronco de carvalho. Essa árvore sagrada, e para os cristãos, o carvalho é o símbolo da perseverança e da resistência. O carvalho dura aí anos, dura séculos, portanto, se torna uma árvore muito resistente. E, enfim, é fantástico essa história bonita desta mãe, deste filho. E aqui cá entre nós, quem pensa no bem, sente no bem, fala no bem e age no bem, semeia, semear, sementes, semeia amor, esperança e fé. A semente tem poderes fenomenais. Numa pequena fenda de uma parede,
Uma semente persistente, lógico, ela pode germinar e produzir uma flor. Produzir uma flor. O Mestre Jesus sugere que não precisamos se preocupar muito com o tipo de solo. Jesus, só pesquisar, ele fala isso. É preciso semear. Estou lembrando os portugueses. Navegar é preciso. Eu diria aqui, em bom respeito a Jesus, semear é preciso, principalmente nos dias atuais. Podemos semear com pensamentos, com sentimentos, com falas e ações, que o resultado virá. É só ser amigo do tempo. Já com relação à egrégora, que foi comentado no texto, é um termo muito usado na espiritualidade para designar uma força espiritual coletiva. Ou seja, é um campo de energia que resulta da soma de espíritos, pessoas, pensando e sentindo a mesma coisa, com a mesma, não diria com a mesma intensidade, que isso não é fácil, mas todas com um objetivo em comum. Um exemplo de egrégora é a energia que você cria na sua residência, que é resultado do conjunto de pensamentos, sentimentos, estado de espíritos, condições físicas, enfim, intenções dos moradores. Ao fazer o evangelho no lar, nós reforçamos a formação da egrégora familiar. É importante ter essa disciplina de realizar o evangelho sempre no mesmo dia da semana, no mesmo horário, uma vez que a espiritualidade maior se planeja para participar e fazer parte dessa egrégora familiar. Ele vem com muito amor, com muito carinho essas reuniões. Eu sei que a pressão é grande para a gente ir desanimando, de repente um falta, outro falta, de repente você está ali sozinho, fazendo o evangelho no lar. Mas passa sozinho. Tem hora que a gente tem que avançar sozinho. Imaginando se nós estivéssemos na Alemanha, durante o nazismo, todos, eu diria isso, a minha visão, a maior parte dos brasileiros estariam ali quietinhos e possivelmente não ajudariam os judeus. Posso estar muito equivocado. Apenas uma pequena minoria estão contribuindo. Isso é muito sério, muito sério. Nós temos uma missão nobre na Pátria do Evangelho. Pelo menos orar para o Brasil, Pátria do Evangelho. Pelo menos nós temos que fazer isso. Muita passividade, muito eu, muito egoísmo. Eu sei que nós temos aí um passado nada bonito, viemos de umbral, temos que agradecer Jesus, nos tirou de lá através de Ismael, e é uma grande oportunidade. Nós temos que orar para o Brasil. Brasil, América do Sul, América do Norte, para o mundo todo, Europa, África, Oriente Médio, temos que orar, não custa. E está aí novamente o convite às 18 horas, põe no teu celular, entra nessa egrégora de oração. Eu vou usar um termo com o maior respeito, pelo amor de Deus. Então, as egrégoras trazem essa contribuição, essa potencialização de energias mentais, tanto encarnados quanto desencarnados. E aí eu vou contar uma história muito interessante que aconteceu. Esse senhor envelhecido, amargurado, parecendo um mendigo, bate à porta de um convento franciscano. E quando o porteiro pergunta o que ele desejava, ele disse: eu quero a paz. Sabe de quem que eu estou falando? Do Dante Alighieri, o autor de A Divina Comédia. Na realidade, esse senhor se desdobrou e escreve essa obra, demonstrando como que é aí outras dimensões não superiores. E ele é autor, narrador e personagem, o Dante Alighieri, principal do seu livro, que foi dividido em 3 partes: Inferno, Purgatório e Paraíso. E ali ele comenta que ele foi guiado pela alma, pelo espírito do poeta Virgílio, e atravessa o inferno, o purgatório, até chegar ao paraíso, na linguagem dele, uma linguagem bem católica, onde ele encontra a alma da sua querida Beatriz, que busca a salvação para o seu marido. Dante Alighieri foi um dos mais importantes escritores humanistas italianos
italiano da época do Renascimento, que é esse que vai ali do século IV ao século, do século XIV, século XIV ao século XVII. Portanto, o Renascimento foi esse movimento cultural, econômico e político lá da Itália e que fluiu em toda a Europa. E ele foi o mais importante escritor. Nasceu em Florença, 1265. E, enfim, eu vou resumir. O enredo do poema, considerando o tempo, consiste na viagem que um homem realiza pelos 3 estágios pós-morte. Tudo bem? Depois da morte, que é o inferno, purgatório e paraíso repetido. Então, isso é conhecido. Por que eu estou trazendo isso? Independente disto, da dimensão, para onde vai, umbral, enfim, não vamos se prender muito isso. Mas o mais importante, nós colocamos o homem do bem e vamos colocar aqui os riscos. Colocamos uma perspectiva e vamos colocar aqui os riscos. E ele fala nos círculos do inferno, o tal do Dante. E o primeiro círculo é chamado de limbo. Lá estão os que não foram batizados, uma linguagem bem católica, e que não tiveram oportunidade de conhecer o cristianismo. Uma espécie de ateus da vida moderna. Eles vivem um estado de desejo não realizado. Ok? É mais ou menos isso que ele disse. Tudo bem? Olha. E é um local que não é fácil. É um estado que a energia não é boa. Já o segundo círculo, ele chama de Vale dos Ventos, que tem a ver com a luxúria. É dedicado à luxúria, onde os pecadores são punidos por seus desejos e paixões carnais. A riqueza é um grande teste. Muita gente que se perde na riqueza se perde, que não utiliza a riqueza de uma forma útil, pega. Então, é um local possivelmente que esses irmãos irão. Terceiro círculo é o Lago de Lama, tem a ver com a gula. Esse terceiro círculo estão os pecadores excessivamente, uso o termo pecadores, como a linguagem da Igreja Católica, excessivamente gulosos e são punidos pela eternidade, sendo atormentados por uma chuva incessante. Segundo Dante, tá? Por favor, com o desdobramento dele. Quarto círculo, a colina de rocha. Vale a pena ler essa obra dele. Tem a ver com a ganância, a avareza e a prodigalidade. No quarto círculo estão os avarentos, lógico, e os pródigos, que são punidos por seu apego excessivo. Quando ele fala pródigo aqui, são os gastadores, eu usar o termo perdulário, que também cabe bem, que não tem controle, tudo bem? São punidos por seu apego excessivo ao dinheiro e pela falta da generosidade. São aquelas pessoas, mãozinha fechada, se jogar numa piscina, corre um risco de se afogar. No quinto círculo, que tem a ver com a ira. O quinto círculo, portanto, é dedicado à ira, onde os pecadores são atormentados pela sua raiva e violência, lutando eternamente em um pântano fumegante. Segundo está lá na obra dele. O sexto círculo é chamado de cemitério de fogo. No sexto círculo estão os hereges, aqueles que sustentaram crenças contrárias à doutrina cristã. Olha aí. Eles são punidos, sendo presos em sepulturas em chamas. Eu estou trazendo Dante Alighieri aqui, lógico, é um desdobramento, isso é figurado, mas em suma, quem está brincando com as leis de Deus, praticando o mal, não vai para um lugarzinho agradável. A gente sabe disso, é mais esse sentido. Sétimo círculo, o Vale da Violência. Eu estou resumindo, hein? O sétimo círculo, ele é dividido em 3 subníveis. Tudo bem? A violência contra o próximo. Aqui estão os assassinos e tiranos, que são submersos em um rio de sangue fervente. Imagine você submerso no rio de sangue. Enfim, Dante Alighieri. O segundo item da ira, violência contra si mesmo. Aí entram os suicidas. Eles são transformados em árvores e são atacados por Hárpias, que, segundo a mitologia, é um monstro
da mitologia grega, lógico, com rosto de mulher, corpo de abutre, unhas em forma de garra, e eles personificam tempestades e a morte. E tudo bem? E aí entra, eu estou lembrando aqui do terceiro, a violência contra Deus, a natureza e a arte, que são aqueles que cometeram violência contra a natureza. Você vê que estão jogando queimada em todo o estado de São Paulo, não é gente do bem, não é. Vocês acham que é do bem? Não, o cara tem aí uma ideologia. Que conversa é essa? Não, isso aqui não podemos perder essa capacidade de discernir. Não são do bem. Não, tem um propósito nobre. Aí é outra conversa. Agora eu vou prejudicar todo mundo? Não, que isso? Essa conversinha precisa tomar cuidado. A ausência do bem trabalha em um linguajar que precisamos filtrar bem. Então, são aqueles que cometem violência contra a natureza. Aumentou o índice de morte de indígenas por fome, são dados concretos em relação aos anos passados. Contra a natureza, a arte, eles são jogados aí num deserto ardente. Segundo Dante Alighieri, esse pessoal que brinca nesse sentido. E aí o oitavo círculo é do fraude. Brasilzão, o mundo de maneira geral, né? Você vê que nós somos um planeta de prova e expiação e muita gente está perdendo tantas oportunidades. Inclusive eu perdi muitas oportunidades. Por favor, não estou dando uma aqui de evoluído, não. Tá? O oitavo círculo é dedicado aos fraudadores. Eles são divididos em 10 poços mesmo. Cada um para um tipo específico de fraude. São sedutores, hipócritas, falsificadores e traidores. Traidores! E aí o nono círculo da traição é dedicado aos traidores também e é dividido em 4 anéis. Traição contra parentes, que eu não vou entrar em detalhes, traição contra a pátria. Bom, aqui contra a pátria, eles serão congelados em um lago de gelo. E aqui, vou voltar aqui no outro, contra parentes, sabe, traidores, lá na hora do inventário, aquela coisa toda, aquela ganância, estão os traidores de sangue, como traidores de suas famílias, ou, enfim, vem a dor, de alguma forma. A traição contra convidados, traidores de hóspedes, são imersos em um lago de gelo até o pescoço. A gente pega algumas conversas de médiuns trazendo espiritualidade que estão em sofrimento, é muito comum alguns se identificarem com esses níveis que o Dante Alighieri trouxe. E a traição contra benfeitores, que aí eles ficam também totalmente submersos num lago de gelo. A maioria das pessoas do mundo estão à procura de paz. Muitas buscam nas drogas, no dinheiro, na fama, no sexo, mas sentem lá um vazio inexplicável, denotando que não estão buscando a paz no lugar correto. E a gente sabe, nós, cristãos, espíritas, só podemos encontrar a paz onde ela existe. E a paz surge quando colocamos o nosso coração no caminho, na verdade e na vida que Jesus nos orientou. E a prece, ela ilumina o nosso discernimento para não sairmos dessa jornada em direção a Deus. Fora da prece, não há salvação. Olha, eu vou repetir. Além de fora da caridade não há salvação, fora da prece não há salvação. Está bem claro esses textos todos que a gente vem analisando do Evangelho. Agora, se você não consegue orar várias vezes ao dia, que é o mínimo do mínimo, estou sendo repetitivo, que um cristão deve fazer nos dias atuais de muitas turbulências, possivelmente você tem aí um irmão ao seu redor que não está te deixando. É muito comum alguém dizer para um viciado, eu inclusive já disse isso para um amigo, um viciado em bebida. Falou, meu, a pinga é mais forte do que você? Eu falei mesmo para mexer com ele, né? E ele olhou para mim assim, foi um diálogo que eu não vou dizer tanto. Levando em conta nessa linha, faça a pergunta para si. O seu obsessor é mais forte que você? Se for o caso, hein? Porque muitas vezes é de você que falta vontade.
Então tem que ter um autoconhecimento para discernir, sou eu ou vem de fora essa influência? E aí você tem que perguntar para si, peraí, mas o obsessor é mais forte que eu? Ele manda e você faz? Ele não tem o poder da decisão. Não. O poder da decisão final sempre será sua, independente do estágio da obsessão. Ele só sugere, muitas vezes de uma forma muito inteligente. E você não pode cair nessa. Pense nisso. Pense, reflita. É o mínimo do mínimo que nós temos que fazer nos dias atuais, com a graça de Deus, uma grande oportunidade de estar aqui neste momento histórico da Terra. Pense nisso, que Deus abençoe a todos nesta semana que praticamente para nós inicia agora. Que assim seja. Muito obrigado, Davidson. Vamos então dar sequência. Vamos passar a palavra para o André, mostrar a mensagem do Dr. Deolindo. Boa noite. Boa noite a todos. Prece. Ação da prece. Transmissão do pensamento. O capítulo ficou bem elucidativo, onde a prece tem um valor nas suas palavras. Depende do local que nos encontramos, mas sim do pensamento, do sentimento sincero e puro, repleto de luz, repleto de amor, que é o que faz com que assim nos sintonizamos a Deus. Para isso, temos nós que buscar no cotidiano da vida o nosso progresso, a nossa melhora constante. Para isso, temos nós a necessidade de nos transformarmos em seres melhores do que somos, porque podemos até achar que somos bons, mas nunca somos os bons suficientes para pararmos e assim buscarmos essa evolução e essa aproximação ainda maior junto a Deus, junto a Jesus, junto a esses nossos amigos iluminados dessa esfera superior, porque assim teremos nós a condição de exercitar o bem no nosso dia a dia. E quando exercitamos o bem, estamos irradiando luz. E irradiando luz, temos nós a condição de fazer com que, quando emanamos os nossos pensamentos ao horizonte, possamos assim atingir objetivos claros e amorosos, aquele próximo do qual muitas das vezes possa estar necessitado. Como também estamos nós a nos protegermos de tudo aquilo que quer, porventura, nos enfraquecer, querendo trazer sugestões não positivas e não boas, para que assim possamos vir a trilhar o nosso dia a dia. Vigilância, importante, muito importante. Conhecimento das leis de Deus, mais importante ainda, mas o exercício do bem em nossas vidas é primordial para que assim não caiamos nós nas nossas tentações, porque estaremos ou estamos assim a aproveitar a oportunidade reencarnatória que o Pai assim está a nos oferecer desse grande aprendizado nessa escola que se chama Terra, nessa experiência que se chama a vida nesse mundo material da qual nos encontramos, porque a vida real, ela é eterna. A vida real é aquela da qual nos propicia o exercitar
do auxílio ao teu próximo. Então, paremos um pouquinho, reflitamos, perguntemos a nós mesmos: por que oramos? Para quem oramos? Como oramos? Quando oramos? O que buscamos quando oramos? São perguntas para nós refletirmos constantemente. Oramos por nós, oramos pelo próximo, oramos pelo hábito, oramos pelo interesse, oramos com a simplicidade de, assim, estarmos nos interligando ao Pai. Então necessitamos de entender de que a prece é uma necessidade de todos. Primeiro, para nos protegermos das influências negativas que pairam sobre esse planeta através dessas mentes não boas que querem sugerir as facilidades da vida. Desconfiemos quando assim for. Oremos ainda mais para que não aceitemos essas sugestões. Nos protegemos. Então a prece pode ser feita também desta forma, como um auxílio para nós mesmos. A prece também pode nos auxiliar no reequilíbrio de momentos dos quais nos perdemos mediante as incompreensões da vida, onde desperta dentro de nós raiva, onde as ansiedades nos levam a fazermos coisas impensadas. Não deixemos com que isso venha a nos fazer parte de nossas vidas. Oremos. Rogamos a Deus a segurança. Mudemos o nosso padrão sentimental, vibracional. Nos coloquemos novamente em condições de raciocinar com lógica para as coisas das quais a vida venha nos desafiar, para que assim erremos menos e acertemos mais. Oremos para aqueles que estão junto de nós todos os dias, que tanto amamos. Não apenas oremos por orar, coloquemos o sentimento e emanemos vibrações amorosas, positivas, que estará a envolvê-los, alimentando-os do nosso amor, fortalecendo-os, e assim vice-versa. Oremos pelos nossos lares, para que estejam eles protegidos, para que ali dentro os pensamentos e as influências malignas não possam adentrar. Criemos um escudo protetor de luz e de amor, porque orando por aqueles que amamos e vice-versa, orando pelos nossos lares, protegendo-os, não nos tornaremos instrumentos ou vítimas tão fáceis de serem dominados, porque temos nós a proteção, mas temos nós uma força interior que nos impulsiona sempre ao caminhar do bem, e ninguém irá nos atrapalhar, porque quando assim nos determinamos,
acabamos por nos tornarmos vitoriosos em nossa trajetória da vida. Oremos pelo próximo necessitado, com a certeza de que somos instrumentos de Deus, de Jesus, como seres impulsionadores de esclarecimentos e de cura, para que aquele próximo da qual necessitado está, que receber os pensamentos e as nossas vibrações, se reestruture mentalmente, sentimentalmente, ou até mesmo fisicamente, mediante as suas células, suas moléculas que estavam em desequilíbrio, mas também se restabeleçam perispiritualmente, para que assim, então, tenham a energia e a saúde do caminhar no dia a dia na busca da sua transformação. Oremos por aqueles que não nos são afins, aonde o Evangelho fala, oremos pelos nossos inimigos. Não gostaria de usar esta palavra, mas aqueles que não nos são afins, por uma incompreensão, por um desatino, ou até mesmo por uma traição. Oremos, aprendamos nós que no poder da oração temos também que aprender poder perdoar, para assim direcionar pensamentos, não vou dizer bons, porque não é tão simples ter harmonia com o nosso inimigo, com aquele da qual nos prejudicou, mas oremos com carinho para que eles se reencontrem e não façam mais aquilo da qual já fizeram, da qual já se acometeram perante outros e perante nós. Peça a Deus que iluminai, para que eles assim possam se reencontrar, porque a cada passo dado rumo a uma mudança é um grande mérito. E muitos afastados estão do Senhor, afastados estão de Deus, porque sequer conseguem emanar uma palavra positiva, uma palavra feliz, devido ao seu estado deprimente da qual se encontra espiritualmente. E necessita do auxílio de todos, conhecidos e desconhecidos, porque a prece, quando assim a direcionamos a Deus, ela se espalha e vai ao encontro daqueles que nem sequer imaginávamos que necessitados se encontram, porque o Pai assim a direciona e faz com que, desta forma, a caridade estejais sempre presente e viva junto ao coração de todos, daquele que assim ofertou, daquele da qual assim recebeu. Então, valorizemos a prece, nos coloquemos como instrumentos da luz e do amor de Jesus em nossos pensamentos, em nossos sentimentos e nossas atitudes, não apenas em palavras vãs e belas, que muitas das vezes não têm o peso necessário para poder exercitar a bondade, que tão importante se faz para que assim nos compreendamos, para que assim nos unamos, para que assim progredamos juntos, junto a esse momento de transição para esse novo desafio da regeneração. Amemos uns aos outros indistintamente. Aprendamos de que o bem faz parte de tudo. E que através do bem é que nós estaremos a nos alimentar de Jesus e de Deus em nossas vidas. Então assim, Pai amado, a Ti nós rogamos, como a Ti
Nesse momento, nós nos entregamos com o coração puro, com a mente liberta, com o sentimento fraterno e amoroso que nos é peculiar por sermos filhos do amor, filhos da bondade. E rogamos os teus benefícios, apesar de que os benefícios já se fazem presentes, porque nesse momento da qual assim conseguimos nós transformarmos o nosso coração e a nossa mente para momentos fraternos e amorosos. O bem, a cura, a luz já toma conta de nós, onde podemos sentir a tua presença, o teu carinho, podemos sentir a paz da qual assim nos envolve, a energia da qual assim nos alimenta e nos fortalece, nos cura e nos liberta, Pai amado. Então, a Ti nós nos entregamos e a Ti nós rogamos pelo Teu amor para comigo, para com meu próximo, para com aqueles da qual convivo e amo, para o meu lar, para o meu bairro, para a minha cidade, para o meu país, para este universo de Deus maravilhoso, aonde assim se habita todos os tipos e condições de seres. Então, assim, Pai amado, que todos recebam de Ti o Teu amor. Então, nos entreguemos em oração. E nosso divino e amado Mestre, que a luz de Bezerra e seus mensageiros, nossos companheiros de trabalho constante em benefício ao próximo, estejais sempre presentes junto aos vossos corações. Que assim seja e obrigado a todos. Nós é que agradecemos, Dr. Deolindo, pelo carinho, pelas palavras que nos trouxe, gratidão de nossos corações a toda essa energia maravilhosa que foi gerada neste momento. E assim, para coroar este momento, pedimos que todos os nossos irmãos sejam abençoados, iluminados neste momento. E gratidão a isto, nós vamos dirigir e levar a prece de Cáritas para que a gente possa fechar com chave de ouro o nosso encontro desta noite. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade,
a criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Que todos tenham uma boa noite e bom descanso.